pessoal, Genki! Aqui é a Vivian do canal Vivian e sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu pretendia continuar falando das minhas dificuldades que tive nos meus primeiros dias de Japão, mas como teve um desastre natural no Japão bem grande no final de semana passado, eu pretendo falar um pouco sobre esse tufão e das minhas experiências com tufões quando eu morava lá. Caso você queira saber mais sobre esse tipo de assunto e é novo no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, pois eu sempre posto vídeos relacionados ao Japão e à sua cultura. Então, tô esperando o quê? Preparados então para saberem mais sobre tufões no Japão? Roda intro! Os tufões no Japão geralmente acontecem no verão para o outono e nesse ano já surgiram 19 tufões. O ano que mais teve tufões no Japão foi 1967 com 39 tufões, já o que menos teve foi em 2010 com 14. Porém, o número de tufões e os tufões que de fato passam pelo Japão são diferentes. O ano que mais passou tufões no Japão foi em 2004 com 10 tufões, já o ano que menos passou foi o de 2008, 2000, 1986 e 1984 com 0. As três províncias do Japão que os tufões mais atingem são Kagoshima, Kochi e Wakayama. Uma das províncias que eu morei, a de Shizuoka, é a quarta província que mais passa tufões. O tufão número 19, também conhecido como Hagibis, passou pelo Japão no final de semana passado, fazendo muitos estragos. Até agora já são 74 mortes, 12 desaparecidos e 224 pessoas feridas. E o mais triste de tudo é que a cada hora que passa, esse número só vai aumentando. Eu, quando estava pesquisando, estava nos 50. E agora, que eu fui dar uma olhada antes de gravar o vídeo para ver como estava, já pulou para 74. É bem triste isso, né? Eu fiquei sabendo desse tufão através do meu irmão que mora no Japão. Ele ligou pra gente avisando que um dos maiores tufões iria passar e que iria atingir a região que ele mora. Por isso, a empresa dele mandou ele ficar em casa, então ele estava se preparando e arrumando a casa para que os danos fossem mínimos. Imagina como o coração não fica, nessas horas você receber uma notícia dessas e você não pode fazer nada, já que você está do outro lado do mundo. Como o Japão é um país que tem muitos desastres naturais, desde crianças eles ensinam como agir nessas horas. Eu lembro que a gente tinha que participar dos treinamentos de desastres naturais e tínhamos que saber o local do abrigo, que tipos de coisas que precisava ter no kit de emergência e por aí vai. Já fiquei sem ir para a escola e trabalhar algumas vezes por causa de tufão, mas felizmente nunca chegou a ter grandes danos nas regiões que morei. Mas é bem assustador, pois o vento está tão forte e o barulho é tão alto que parece que a tempestade vai levar tudo. Eu não gostava muito de ficar olhando para a janela, pois só me dava mais medo, ver a chuva forte, as árvores e placas balançando sem parar. Se eu já tinha medo quando o tufão nem era tão potente assim, imagina como meu irmão ficou quando soube que um dos maiores tufões iria passar por ali, Eu me senti uma inútil nessa hora, pois não tinha nada que eu pudesse fazer para ajudar ele. Eu nem consegui dormir direito, então eu ficava na internet buscando informações e só sosseguei quando ele deu sinal de vida avisando que estava tudo bem e que o tufão já tinha passado. Por sorte, ele mora em um lugar mais alto e por isso ele não foi afetado, mas ele disse que teve muito lugar que alagou e estava sem luz, e o vento foi tão forte que chegou a derrubar até os semáforos na cidade dele. Como eu disse, esse tufão infelizmente fez um estrago enorme e tirou várias vidas. É sempre muito triste quando esses desastres naturais acontecem, E eu espero do fundo do meu coração que o Japão e principalmente as pessoas que foram afetadas consigam sair dessa o mais rápido possível. Aos brasileiros e estrangeiros que moram no Japão, por favor, participem sempre desses treinamentos de desastres naturais, seja da escola, trabalho ou da comunidade local. Ter um kit de emergência é essencial e saber bem onde fica o local do seu abrigo e a rota mais segura para chegar nele, caso precise, é super importante também. Quando der o alerta de forte tempestade, que é o Boufu Keiho, na região que você mora, não é para mandar os seus filhos para a escola,
pois é muito perigoso, já que eles correm o risco de se machucarem no trajeto. Muitas empresas mandam os funcionários ficarem em casa também. O ideal é não sair de casa até o tufão passar e as coisas ficarem 100% seguras. Ou, se mandarem você ir para o abrigo, é melhor seguir as instruções. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil de alguma forma. Obrigadão por terem assistido e deixe o seu like para saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo, ok? Vejo vocês no próximo vídeo então, meu povo. Beijo enorme. Até, né? Força, Japão!